João capítulo 21, Jesus já havia ressuscitado. É o último capítulo do livro de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Aqui nós lemos os 3 primeiros versículos. Então o que acontece? Nós vemos que eles foram pescar, entraram no barco, mas nada deu certo. Eles não tiveram êxito naquela noite. Nós vemos aqui que todos os esforços humanos foram em vão. E sobre o que isso fala a nós? Porque eu estou pregando aqui sobre uma passagem dos discípulos e Jesus ressurreto, e vocês podem estar perguntando: mas Gilberto, o que isso implica na minha vida hoje? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver, porque isso fala das nossas lutas, dos insucessos, das tribulações, das frustrações e dos momentos de angústia. Então, eles eram muito experientes. Eles passaram a noite inteira e não apanharam nada. Pedro era pescador profissional. Os outros também tinham experiência com a pesca. Alguns desses discípulos, eles viviam disso antes do ministério terreno de Jesus. E eles haviam tentado de tudo. Às vezes nas nossas vidas, nós tentamos de tudo e não entendemos o que está acontecendo. Por que não está tendo resultado? A gente fica com isso, né? Com esses conflitos. Mas eu tentei de tudo, eu me esforcei, eu passei a noite inteira, eu passei meses, anos, e não está tendo resultado. O que será que estava faltando para eles? Experiência não faltava. Eles conheciam aquele mar lá da Galileia, eles conheciam o ofício, eles tinham os equipamentos necessários. Mão de obra também não faltava. Estavam em vários discípulos: Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2. Então mão de obra tinha de sobra. Experiência tinha de sobra. Humanamente falando, não lhes faltaria nada. Mas tudo que eles experimentaram, tudo que eles experienciaram foi apenas fracasso. Uma noite inteira de fracasso, de frustração. A gente tem que entender, irmãos, que nesse momento os discípulos eles ainda não estavam cheios do Espírito de Deus. E onde nós vemos isso? Nós vemos isso claramente porque Jesus ele já havia aparecido anteriormente para eles e tinha dito: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Então, por exemplo, em Lucas 24:49, Jesus falou: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ou seja, Jesus tinha falado para eles ficarem em Jerusalém, até que eles recebessem o Espírito de Deus. E nós vemos essa promessa em todos os evangelhos. Nós vemos no evangelho de João, Jesus falando para eles não temerem, que ele subiria o Pai, mas enviaria um outro Consolador. Justamente, quem que era esse outro Consolador? Justamente o Espírito de Deus. Só que isso ainda não havia acontecido, porque nós vemos em Atos 1 Jesus subindo para os pais, inclusive aparecem aqueles 2 anjos, e depois em Atos 2, aí sim, essa promessa se cumprindo. Então, vou colocar aqui só para que todos possam relembrar. Atos capítulo 1, aqui ele fala no futuro ainda, olha. Mas, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, aquilo que Jesus havia prometido nos 4 evangelhos, que eles seriam revestidos de poder do alto, como está em Lucas 24:49, como foi falado no Evangelho de João de uma forma figurativa, lhes enviarei o novo Consolador. Também foi falado no Evangelho de Marcos, de Mateus. No livro de Atos a mesma coisa.
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, neste momento, no capítulo que hoje nós estamos estudando, eles ainda não haviam sido preenchidos do Espírito de Deus. E eles pareciam estar voltando à rotina anterior. Eles pareciam estar se afastando da presença de Deus. A fé deles ainda era uma fé pequena, ainda era uma fé vacilante. O que eles pensaram? O que eles tinham em mente? Eles acreditavam que Jesus, na primeira vinda, que seria uma única vinda, ele traria a libertação de Israel. Então ele ia tirá-los debaixo do jugo romano, que quando Jesus entrasse em Jerusalém, tudo já seria resolvido, que ele ia tomar o poder, que ele ia começar a reinar, que ele ia se tornar rei naquele momento, há 2000 anos atrás. Os discípulos, eles não estavam entendendo que seria necessário ele padecer muitas coisas e morrer na cruz. Isso eles não estavam entendendo. E a gente vê muito claramente nos evangelhos. A parte das escrituras que eles entendiam era apenas a parte que falava da glória, do poder, da glória, mas a parte do sofrimento, como é falado em Isaías 53, por exemplo, que ele deveria padecer muitas coisas, isso não tinha entrado na mente deles. Então, na medida que Jesus é preso, crucificado e morto, os discípulos eles começam a achar que deu tudo errado. Então o que eles pensam? Bom, tudo que a gente acreditou durante esses 3 anos e meio, tudo que nós esperávamos que fosse acontecer, deu tudo errado. E eles começaram a se dispersar. Mesmo Jesus tendo falado várias vezes que iria morrer, que iria ressuscitar ao 3º dia, que seria entregue, para a morte, que iria padecer várias coisas, isso não entrava na cabeça deles. Tanto que Pedro, quando Jesus falou que ia ser capturado pelos líderes religiosos, Pedro falou: não, Senhor, não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor, tentou impedir. Jesus fala: sai daqui, Satanás, porque tu não cogitas das coisas do alto. Eles não estavam cogitando das coisas do alto. Aqui, nosso irmão Will Gomes citou justamente Isaías 53. Os discípulos, eles não estavam com essa visão. Então vamos colocar aqui. Isaías 50... No final do 52 já fala. No final do 52 já fala, olha. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, o que não ouviram compreenderão. E no 53, claramente, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E aqui tem toda a narrativa que ele ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Tanto que naquela passagem de João, quando ele está diante de Pilatos fica impressionado, porque Jesus ele não se defende. Então nós vemos, a descrição falando que Pilatos ficou impressionado, ficou maravilhado porque Jesus ele estava recebendo as acusações e não se defendia. Porém, os discípulos e a grande parte dos judeus não estavam entendendo que ele deveria passar por tudo isso. Com julgamento opressivo ele foi levado, foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Na verdade, ele foi destinado para ser enterrado com os ímpios, mas foi-lhe dado um túmulo com os ricos em sua morte, que foi justamente José de Arimateia que requisitou o corpo dele. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Então teria a primeira vinda como servo para sofrer pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e depois o retorno com poder e grande glória. As Escrituras falam muito também da parte da glória, que ele vai reinar para sempre sobre o trono de Davi, que o cetro nunca se afastará de Judá. Só que tanto os discípulos como os demais judeus só estavam enxergando a parte boa. E o que acontece? Na medida que ele foi morto, eles começaram a voltar para a rotina anterior. Pedro voltou a pescar. A gente vê claramente naquela passagem de Emaús, os discípulos indo embora. Ou seja, falaram, a gente confiou nele, né? Nós achávamos que ele era o Cristo, nós achávamos que ele ia trazer a redenção, mas tudo deu errado. Acabaram matando ele, ele não conseguiu escapar da morte. Eles pensaram assim, então vamos voltar para o nosso vilarejo. A gente vê aqui, olha, Lucas capítulo 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, sendo que não eram para eles voltarem para Jerusalém. Jesus fala, fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu acredito que em algumas traduções está escrito Jerusalém. Deixa eu ver na Ferreira de Almeida, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. Mas a cidade que eles estavam era justamente Jerusalém. E eles começam a ir embora, alguns discípulos, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. De repente, o próprio Senhor Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. E eles não o reconheceram. E até questionam ele, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí ele pergunta, os discípulos começam a responder o que tinha acontecido, né? E eles falam, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora, olha a confirmação de tudo que eu estou falando aqui para vocês. Verso 21. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Então, a gente tem a confirmação clara e precisa aqui na Bíblia de que os discípulos, eles realmente tinham achado que tudo tinha dado errado. Que a aposta deles, entre aspas, em Jesus, como Cristo, como Messias, tinha sido um engano até, porque eles começaram a ir embora, voltar a pescar, tal, voltaram à rotina normal, né? Estavam voltando à rotina normal. E aqui está dito claramente, nós esperávamos que ele queria trazer a redenção a Israel. Ou seja, a gente achava que ele que ia reinar, que ia trazer a redenção, mas hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Eles estão dizendo, bom, não deu em nada, né? Deu tudo errado. E é engraçado, porque essa fé vacilante deles, a gente já estava vendo até em alguns outros episódios. Por exemplo, Lucas 22, 31, Pedro havia negado Jesus. Aqui, ó, Jesus falando, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Porque na realidade, irmãos, os discípulos, eles ainda não estavam convertidos durante o ministério terreno de Jesus. Isso é muito claro na Bíblia. Eles se converteram em Atos 2 no dia de Pentecostes. E o próprio Jesus fala, né, claramente. A gente vai ler aqui o verso onde Jesus deixa claro que eles não eram convertidos ainda. Então, Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus era muito consciente disso. Jesus sabia que se Satanás obtivesse uma autorização de Deus para prová-los ou para peneirá-los como trigo, como está escrito aqui no verso 31, que eles falhariam. Se Satanás quisesse pôr uma prova sobre eles,
como colocou sobre Jó, nesse momento eles ainda não estariam preparados. Por isso que Jesus disse: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Então Jesus ele fez uma intervenção direta para Pedro. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, sabendo que eles não eram convertidos, não tinham como eles serem convertidos antes do Consolador ser derramado sobre eles. A mesma coisa conosco. Nós os que somos verdadeiramente convertidos, o somos porque o Espírito Santo habita em nós. Se você tentar pregar a palavra, a necessidade de obediência, de guarda dos mandamentos para alguém que não é convertido, essa pessoa ela não consegue ter a fé dela, ela vai estar na carne, né? Ela não experimentou o novo nascimento conforme está dito em João 3. João capítulo 3, quando Jesus tenta explicar para Nicodemos sobre o novo nascimento. Então, todas as pessoas que são convertidas é porque elas já receberam a manifestação de Deus. Elas já receberam o Espírito de Deus. Elas já foram ungidas com o Espírito do Pai Celestial. Isso não tinha acontecido ainda com os discípulos. Então eles eram... Por isso que a gente vê eles sendo vacilantes na fé durante o ministério terreno e sendo heróis da fé no livro de Atos e nas cartas. Aqui o Elias colocou a passagem que nós lemos de Atos 1:8. Mas continuando aqui, Pedro havia negado Jesus. Olha o que Pedro responde, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Então Pedro ele respondeu na carne: estou pronto, Senhor, para o que der e vier. Eu vou contigo para a prisão, para a morte, para a cruz, para a forca, para a cova dos leões. Pedro aqui estava batendo no peito: eu tô pronto. Mas a gente sabe o que aconteceu. Sem o Espírito de Deus, ninguém está pronto, ninguém está verdadeiramente pronto. Ninguém está verdadeiramente pronto na carne. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus falou: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou. E aqui continua a passagem e nós vemos claramente que Pedro negou. E no Evangelho de Mateus é mais impressionante ainda, porque ele negou inclusive com maldições. Olha aqui, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Então aqui Mateus capítulo 26, 69. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus uma descrição mais detalhada da negativa de Pedro. Então, na segunda vez, Pedro negou jurando, sob juramento: não conheço esse homem. 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. Olha isso, ele começou a lançar maldições. Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Então, evidentemente, eles não estavam prontos, porque ele negou com juramentos e maldições, sendo que ele havia falado que estava pronto para ir para a morte, para a prisão, para o que quer que fosse. Nós vemos também os discípulos dormindo. Lucas 22, 45. Jesus foi orar angustiado, pouco antes dele ser preso. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E aí Jesus falou: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então aqui nós vemos uma fraqueza também. Nós vemos Tomé. Tomé, nossa, foi complicado aqui. Porque a Bíblia diz o seguinte sobre o episódio de Tomé. A Bíblia diz que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas é verdadeiro. O problema é que Tomé, ele teve o depoimento de 10 discípulos.
Judas não estava mais. Então tinha ele e mais 10. Os 10 falaram para ele que haviam visto Jesus ressurreto, só que ele não acreditou. Então não é que ele não acreditou no depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ele simplesmente não acreditou no depoimento de 10 apóstolos. Olha lá, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então Jesus apareceu inicialmente para os 10. Os outros discípulos lhe disseram, olha lá, todos disseram para ele. Todos os outros discípulos disseram para Tomé, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Jesus, ele dá uma bronca aqui em Tomé, uma admoestação. Pare de duvidar e creia. Essas passagens de Pedro negando Jesus, dos discípulos dormindo, de Tomé duvidando, e a própria passagem aqui sobre, um pouco mais cedo aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, eles não entendendo a ressurreição, mostra que eles ainda estavam vacilantes na fé, que eles ainda não estavam cheios do Espírito de Deus, que eles ainda não estavam prontos para o ministério, para a vida cristã. E por isso, eles começaram a voltar para a rotina, e na pesca, que é o nosso tema de hoje, eles passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. Eles só experimentaram insucessos e frustrações. O que isso significa? Isso significa que a vida sem Deus, que a vida sem o Senhor Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, é uma vida de insucessos, é uma vida de frustrações, é uma vida angustiante, porque ainda que a pessoa ela tenha bens materiais, os bens materiais não poderão salvá-la. E os bens materiais também não conseguem suprir aquele vazio interno. Então, a vida sem Deus é uma vida vã, é uma vida como o rei Salomão descreveu no livro de Eclesiastes, quando ele já estava bem mais velho, um tanto quanto pessimista, né? Porque ele tinha pecado, feito várias bobagens em razão das esposas pagãs que ele assumiu. E ele fala, eu experimentei de tudo nesta vida, eu não neguei um só prazer para mim. Salomão, ele comia em pratos de ouro, os talheres, os copos, os cálices, todos eram de ouro. Ele recebia, Crônicas nos relata, que ele recebia 25 toneladas de ouro por ano, de ouro puro de Ofir. Imagina, equivalem a 25 carros de ouro, inteiros de ouro por ano. Ele tinha muitos gados, era o maior pecuarista da época dele. Muitas plantações, vinhas, oliveiras, servos, exércitos. Ele tinha todo o poder sobre o Reino do Norte e sobre o Reino do Sul, que nessa época ainda era unificado, era um reino único. Ele reinava sobre as 12 tribos. Muito bem, o Will Gomes lembrou as roupas finas, as melhores roupas, as melhores vestimentas. Então o rei Salomão, ele tinha tudo material que um homem poderia desejar. 700 esposas, 300 concubinas, exércitos poderosos, gados, todo tipo de gado, ovelha, plantações, oliveiras, vinhedos, tudo. Mas a gente vê no livro de Eclesiastes ele falando que tudo aquilo não passava de uma ilusão, que às vezes aquele homem mais simples, que tinha simplesmente os prazeres mais simples da vida, comer alguma coisa, tomar um café, uma única esposa, era mais feliz do que ele. Que ele acabou trabalhando muito, que em vão, porque ele também estava indo para a mesma sepultura. Ele começou até a questionar a sabedoria dele. Então a gente vê que a vida, no momento que as pessoas estão afastadas de Deus, realmente tudo é vaidade, é tudo uma grande ilusão. Deixa eu agradecer a presença de mais de 105 pessoas. Pessoal, eu vou só pedir para vocês deixarem o like, porque tem gente que vai assistir amanhã
para que o vídeo ele possa aparecer na plataforma do YouTube. Boa noite para o nosso irmão Wilson, que é membro aí do canal. Quem quiser ser membro, tem aqui a tecla, né? Seja membro. Então vamos dar sequência. A gente viu que os discípulos eles ainda não estavam revestidos do Espírito de Deus. E por isso eles deram essas demonstrações de falta de fé. E eles também não estavam entendendo a ressurreição. João capítulo 20, no verso 2, a gente vê Maria Madalena, as mulheres indo no sepulcro porque elas queriam ungir o corpo dele. Só que ele tinha dito que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, como que você vai ungir o corpo de alguém que falou que iria ressuscitar, que não iria estar na sepultura? Então, ninguém estava entendendo a questão da ressurreição. E ela foi ao encontro de Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que era João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Vejam só, as mulheres que eram também discípulas dele, Pedro e João, eles acharam que tinha acontecido alguma coisa, o corpo tinha sido roubado, ou alguém tinha mudado de lugar. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E aí eles tentaram procurar, só viram lá as faixas de linho. Pedro foi ver, só achou as faixas de linho, também não tinha entendido que ele tinha ressuscitado. E no verso 9 isso fica muito claro, fica literal. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, para que não tenha dúvida, a Bíblia ela coloca essas questões de forma literal, tá? Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Por isso que eles achavam que tinha dado tudo errado e começaram a voltar para a rotina. Se nós percebermos no início do capítulo 21, eles estavam à margem do mar de Tiberíades. E não era para eles estarem aqui, porque Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. Eles estavam até que longe de Jerusalém, na Galileia. E os outros discípulos, a gente vê que eles estavam voltando para Emaús. Ou seja, uma falta de entendimento grande aí. E Maria, o próprio Jesus pergunta para ela. Quer ver? Primeiro ela viu dois anjos e eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? O próprio Jesus perguntando para ela: quem você está procurando? Aí olha o que acontece. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Então ela pensava que o próprio Jesus ressurreto era o jardineiro que tinha levado ele embora. De repente ele se volta para ela, né? Chama ela pelo nome, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Aí sim que ela reconheceu. Mas a gente vê a dificuldade para que eles entendessem. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos claramente que eles precisavam de uma restauração, que eles precisavam de um direcionamento, de um avivamento. Por isso que a live é uma direção de Deus para você. Então vamos continuar aqui. Nosso tema é o capítulo 21, o começo dele. O curioso é que nós percebemos no verso 1 que Jesus, a primeira coisa, antes deles passarem por toda a frustração na pesca, que durou a noite inteira sem qualquer sucesso, mesmo antes deles passarem por toda essa angústia, a gente vê no verso 1 que Jesus já estava lá. Embora os discípulos se sentissem desamparados e perdidos, Jesus já havia se manifestado naquela praia. Ele já estava próximo deles quando eles passavam pelos momentos de angústia, ainda que eles não estivessem percebendo. Jesus já estava olhando por eles, já estava presente para ajudá-los em tempos de dificuldades. E por falar nas dificuldades, nós vivemos numa sociedade na qual as pessoas têm muita dificuldade de suportar as frustrações. Infelizmente, muitos acabam tirando a própria vida, enquanto que outros vivem à base de antidepressivos, bebidas alcoólicas,
drogas, entre outros vícios. A nossa geração é a pior geração de todos os tempos. A geração conhecida como geração do mimimi, ou geração Snowflake. Snowflake é floquinho de neve, que logo derrete. É triste fazer parte dessa geração por conta disso. Mas as pessoas, elas... é a geração da fuga. A geração da fuga. Então, as pessoas elas recorrem muito a antidepressivos, a bebidas alcoólicas, a drogas lícitas e ilícitas. E tem outras coisas também que fazem as pessoas saírem da sobriedade, mas ninguém percebe, né, que é ruim. Por exemplo, filmes, novelas e séries também nos faz sair da realidade. O Wilbiness Wilson falou geração Nutella. Justamente, infelizmente, é uma geração, e eu sei que eu faço parte dessa geração, mas eu não posso deixar de apresentar essas críticas. É uma geração que não aguenta ouvir a verdade, que se ofende. Tudo é ofensivo, tudo é motivo de chorar, de ficar ofendido. É a geração do politicamente correto. Você não pode usar mais as palavras, inclusive palavras que estão na Bíblia. A Bíblia fala... naquele tempo havia um cego que foi curado. Você não pode falar mais cego. Você tem que falar, naquele tempo havia um deficiente visual. Na Bíblia fala, Jesus curou aquele homem expulsando um demônio que fazia com que ele ficasse mudo. Mas agora você não pode falar mais mudo. Sei lá como que é, deficiente vocal. Não sei, nem sei como que se fala. Porque agora qualquer coisa tem que passar pelo crivo do politicamente correto. Então, além desses subterfúgios, como antidepressivos, como bebidas alcoólicas, geração do happy hour, né? A pessoa ela sai do trabalho e ela tem que beber. Sai do trabalho, ela tem que beber porque ela tem que beber para tirar o estresse, porque é muito estresse. Por que tem que beber todo dia? Você não pode sair do trabalho e ir para casa com a sua família, abrir a Bíblia, ler salmos, fazer um culto no lar, que nem os puritanos faziam. Chegar em casa, em vez da pessoa ir pro bar, por que ela não tenta chegar em casa mais cedo e fazer uma oração com a família? Por que ela não tenta chegar na casa mais cedo e assistir uma pregação todo mundo junto? Ou um filme bíblico? Ficam colocando em novelas que só aparecem coisas terríveis, traições, assassinatos. Mesmo essas séries, elas tiram a gente da sintonia. É uma geração que busca muita distração, muito entretenimento e também falsas religiões. Se vocês pensarem bem, para 99% das pessoas, a sobriedade é insuportável. Eu vou repetir. Para 99% das pessoas, a sobriedade é insuportável. A pessoa ela não suporta viver com seus próprios pensamentos, porque ela não tem o Espírito de Deus habitando nela. Então ela tem que estar o tempo inteiro se distraindo. O tempo inteiro. Ou afundada no trabalho, ou ouvindo uma música mundana, ou ela tem que estar assistindo alguma coisa. Ela não consegue. Ou ela está totalmente presa às redes sociais. Ela não consegue usar apenas para o bem, para compartilhar coisas importantes ou para o próprio trabalho. Não, ela fica o dia inteiro querendo receber a aprovação dos homens, a honra dos homens de alguma forma. Então, infelizmente, é uma sociedade que... a sociedade do suicídio, das drogas, da bebida, da distração sem proveito, do entretenimento sem proveito e uma geração de trevas. A gente vê pelo controle, né, que a mídia exerce sobre as pessoas. O Wilbiness Wilson falou, os smartphones é o vício dessa década. Sim, as pessoas não aguentam um dia sem ele. Nós temos que parar um pouco para ler a Bíblia. Nós temos que parar um pouco para ler livros. A nossa irmã Nadine Gonçalves falou que as pessoas ficam fugindo dos problemas. Exatamente, elas não tem aquela força, aquela motivação para enfrentar os problemas de frente, sempre com a ajuda de Deus. Alessandra Barros, uma humanidade doente. Exatamente por isso que essa geração está sendo totalmente controlada pela elite dominante. Ela está totalmente obediente aos senhores do mundo. Uma geração frágil, que não busca a Deus, que não procura fazer a vontade do Criador. Porque se nós obedecemos a Deus, as coisas dão certo, não importam as circunstâncias. E por que eu estou falando tudo isso? Para ilustrar
essa parte aqui dos discípulos, tudo isso é verdade, claro, mas para ilustrar essa questão de que os discípulos, eles resolveram voltar para a antiga vida, entre aspas, voltar para o mundo, sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus. E por isso tudo começou a dar errado. Eles foram e entraram no barco. O barco representa a nossa vida. Mas naquela noite não pegaram nada. E não pegar nada, estando no barco, representa uma vida inteira de fracassos, tá? Isso aqui é uma ilustração para os dias de hoje. Vamos avançar mais um pouquinho. No verso 3, eles agiram por impulso aqui. Vamos pescar, e todos disseram, nós vamos com você. Eles podiam ter feito uma oração antes de irem pescar. Eles podiam ter consultado a Deus. Podiam ter pedido para Deus abençoar a pesca em nome de Jesus. Mas também isso não aconteceu. No verso 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Vejam bem, Jesus estava na praia, ele estava lá, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus estava em solo firme, enquanto os discípulos enfrentavam as ondas do mar. O que nós temos que entender, irmãos, é que Cristo sempre está perto do seu povo, mas nem sempre o seu povo o reconhece, nem sempre o obedecem, nem sempre recorrem a ele. Cristo já estava lá e podia ajudá-los, mas eles não recorreram a Jesus. Eles simplesmente tiveram uma iniciativa própria e desde o verso 1 nós vemos que ele já havia se manifestado na praia e eles não percebiam, sendo que existe essa promessa claramente, Mateus, para todos os servos de Jesus, para a verdadeira igreja, Mateus 28:20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós temos essa garantia. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos, ou até a consumação das eras, em algumas versões. Em outras, estarei sempre com vocês pelos séculos dos séculos. O problema é que, muitas vezes, a gente entra em desespero e não recorre a Jesus. Muitas vezes a gente tenta resolver com os próprios esforços, sem entregar aquilo a Deus, sem recorrer ao Pai Celestial, por intermédio do Senhor Jesus. É até interessante essa ilustração. Jesus em solo firme, apenas olhando e aguardando que eles acenassem para ele, enquanto que eles passavam por todas as tribulações no mar. E mar na Bíblia é algo revolto. Mar na Bíblia é onde moram monstros marinhos, é onde tem ondas. Também mar pode significar também povos bravios na Bíblia. Então é algo que nos remete à turbulência. Tanto que em Apocalipse fala que não vai mais haver mar, no sentido que não vai haver mais turbulências, mais povos bravios. Então, enquanto eles estavam no mar, ou seja, passando por tribulações, sem conseguir apanhar nada, Jesus estava em solo firme, olhando por eles e aguardando apenas um aceno. Aqui o Patrick comentou, exatamente, só escutaram falar. Ao não viver Cristo, não o reconhecemos como alguém capaz de ajudar-nos. Sim, perfeito. Quando a gente apenas diz que crê em Cristo, isso não quer dizer absolutamente nada. Você falar que você acredita que existiu um homem chamado Jesus que morreu por você na cruz, simplesmente você falar isso, que acredita que existiu este homem, isso não vai te salvar, isso não vai te ajudar. Porque Jesus fala para que você seja discípulo dele. E o discípulo, ele não faz a vontade própria. O servo, ele não faz aquilo que ele quer. O servo faz aquilo que o mestre manda. E ele nos manda obedecer a Deus. Ele nos manda guardar os mandamentos. Ele nos manda tomar diariamente a sua cruz, ir adiante dele. A gente não pode colocar o mundo na frente da vontade de Deus. Ana Borges falou, essa passagem descreve muito bem o resultado do esforço com Deus e o esforço inútil sem Deus. Exatamente. Nossa irmã Honorato, conhecimento demais também traz sofrimento. Sim, nós temos que ser sábios e nós temos que estar sempre servindo a Deus, porque Deus, ele é um Deus provedor, ele é um Deus galardoador. Se você honra a Deus, ele também vai te honrar. Mas se você despreza a Deus, ele também vai te desprezar. Então, neste momento que eles passavam por tribulações, é como se eles estivessem
desprezando a Deus, não estavam entendendo os planos, os propósitos de Deus. Mas Jesus aparece para eles. Jesus já estava lá, na verdade, desde o versículo 1, né? Ele já havia se manifestado. Jesus apareceu novamente, só que eles não haviam percebido. E aí o que acontece? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Verso 5, ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. A gente vê aqui uma situação de escassez total. Uma situação de deserto. Dói muito a um pescador admitir que nada apanhou. E engraçado que Jesus ele chama eles de filhos. Isso já tinha acontecido em João 13:13. Pegar aqui João 13:33, se eu não me engano. Vamos abrir aqui, versículo 33. Aqui, ó, meus filhinhos. Jesus já tinha usado esta linguagem com ele. E aqui ele falou filhos, ou filhinhos em alguma versão. Vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Então, essa é a situação de quem ainda está sem Jesus. Deserto, escassez total, não tem nem o que comer. Sendo que o alimento mais importante é o espiritual, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas o pão, o maná que vem do céu é o principal. Versículo 6. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Olha que interessante. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. É claro, irmãos, é evidente que eles já tinham lançado a rede em tudo que era lugar, a noite inteira. Eles já tinham lançado do lado direito, do lado esquerdo, todos os lugares que vocês possam, todas as tentativas, certamente eles fizeram. Em todas as direções. Então, por que agora daria certo? Provavelmente eles já tinham lançado a rede do lado direito umas 30 vezes. E provavelmente eles já tinham lançado a rede do lado esquerdo também umas 30 vezes. Na frente do barco, atrás do barco, em tudo que era lugar. Mas olha que interessante. Lancem do lado direito e vocês encontrarão. O que isso representa, irmãos? O que isso está nos mostrando? Isso mostra que Deus tem um direcionamento para as nossas vidas. Deus tem uma direção para as nossas vidas. Quando ele fala lancem a rede, é questão de obediência. E eles obedeceram sem questionar, sem hesitar. Porque eles poderiam ter falado: não, mas nós já lançamos 30 vezes. É perda de tempo. Ainda mais que eles não estavam reconhecendo Jesus. Eles podiam claramente questionar, falar: não, a gente não vai lançar, a gente já está esgotado, nós já estamos cansados, nós já fizemos isso a noite inteira. Quem é ou a geração de hoje falaria assim, né? Quem é você para querer nos ensinar? Nós estávamos falando alguns minutos atrás sobre essa geração mimizenta de hoje. Provavelmente essa geração responderia: quem é você para falar onde a gente deve lançar? A gente sabe tudo sobre pesca, nós somos pescadores e você não. Ou eles poderiam até xingá-lo. Não, mas eles obedeceram. Eles obedeceram o direcionamento que foi dado pelo representante de Deus, sem hesitar. Isso nos remete a uma passagem de Deuteronômio 5:29. Sobre a questão da obediência. Então vamos abrir aqui. Vamos para o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Muito interessante. Eu vou colocar na NVI, fica até mais claro o verso 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha o que Deus fala. Aquele que tem a disposição para temê-lo e para obedecer aos seus mandamentos, tudo vai bem com essa pessoa para sempre e com seus descendentes. E aqui nós vimos que eles obedeceram. Lance a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. Mesmo eles já tendo lançado do jeito deles inúmeras vezes.
durante a noite inteira, já tinha ficado dia, já tinha amanhecido o dia. Aqui, ó, no verso 4 nós vemos ao amanhecer. Então imagina, eles já estavam cansados, com fome, esgotados, sobrecarregados. Jesus fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eles estavam nesse estado, totalmente cansados e sobrecarregados, mas eles obedeceram. Isso mostra que Deus ele tem uma direção para nós, para a nossa vida, e que a palavra de Deus ela independe das circunstâncias. A palavra de Deus ela independe das circunstâncias. Se Deus falou, vai ser cumprido e ponto. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus promete algo na sua vida, ele cumpre. E se Deus promete aqui na Bíblia que aqueles que obedecerem, que o amarem e que o temerem serão abençoados, é porque isso vai acontecer com qualquer pessoa que se dispor a servir ao Senhor, mas com sinceridade, é claro. Porque nós não podemos buscar as bênçãos de Deus. Nós temos que buscar, em primeiro lugar, o Deus das bênçãos. Eu vou repetir. Nós não podemos ir atrás das bênçãos que Deus pode nos dar. Nós temos que ir atrás de um relacionamento sincero, de adoração, de amor, de obediência, de temor para com Deus. Num relacionamento para servi-lo. Desta forma, as bênçãos serão consequências em nossas vidas, porque Ele não deixa nenhum servo padecer. Então a palavra de Deus, ela tem muito poder. Pela palavra de Deus, a água sai da rocha. Ainda que você esteja no deserto e você não veja da onde que você vai conseguir água, você está no meio do deserto, lembrando de Êxodo, e você olha para a esquerda, você olha para a direita, nada, tudo sequidão, tudo escassez. Não tem nenhum poço, não tem nenhum lago, nenhum açude. Você olha para o céu, nenhuma nuvem, nenhuma única nuvem, mas Deus faz sair água da rocha. Aí você olha, não tem absolutamente nada para comer, nenhum animal para caçar, nenhuma planta, nenhuma plantação para colher, mas Deus faz cair pão do céu. Então, para Deus, nada é demasiadamente difícil. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa quais sejam as suas circunstâncias, Ele pode dar uma direção na tua vida e mudar completamente a sua história. Deus ele pode reverter, ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu destino. Basta você buscá-lo com toda a sinceridade. Deus ele não está procurando uma perfeição absoluta, porque nós não somos perfeitos, mas ele está procurando sim sinceridade. Isso ele está procurando, que a pessoa queira se relacionar com ele com sinceridade, porque ele quer cuidar de nós, como um pai quer cuidar do seu filho. Mas nós temos que nos aproximarmos dele com sinceridade, com o coração contrito, com o coração quebrantado, nos humilhar diante da presença dele, orar de dia e de noite. Daniel orava de manhã, tarde e à noite. Tem pessoas que falam que nada acontece, ora 10 minutos e dorme, ora no momento que está mais cansado. Acorda, já tem que acordar louvando a Deus, agradecendo a Deus, lê uns salmos. Ah, tô atrasado pro trabalho. Acorda 5 minutos mais cedo. Acorda 5 minutos mais cedo. Agradece a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, pela esperança da salvação. Glorifica a Ele, lê uns salmos, uma passagem do Evangelho, uma passagem da Bíblia. Sempre que for comer, agradeça a Deus. Que for beber, à tarde, se possível, faça uma oração também. À noite, faça uma oração mais longa. Tem que ter um relacionamento e não aquelas rezas decoradas. Levar tudo que você está sentindo no coração para Deus de forma como um relacionamento mesmo, não de forma religiosa, ritualística. De repente, um dia que você está em casa, você está home office, ou você sente necessidade de conversar com Deus, ajoelha e começa a conversar com Ele. Não precisa ter hora marcada, porque Deus ele tem um direcionamento para nós. E Ele quer um relacionamento sincero. E não importa qual seja a nossa situação, não importa, Ele reverte. A gente vê o poder da palavra de Deus. Vou pegar aqui Jeremias 32, 27, que eu deixei anotado. Livro de Jeremias, capítulo
32, verso 27. Olha o que Deus ele faz um desafio aqui. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deus ele faz um desafio aqui para nós. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Em algumas versões, existe alguma coisa demasiadamente difícil demais para mim? É claro que não. Então aquele quadro que você entende que é irreversível, que é justamente o que estava acontecendo com os discípulos, a noite inteira sem conseguir pescar nenhum único peixe, a ponto de Jesus perguntar se eles tinham algo para comer e eles responderam que não, aquilo que parecia impossível aos homens, a gente não vai conseguir, já amanheceu, acabou. Eles já estavam aceitando a derrota, a fome, a escassez. Deus chega e fala: existe alguma coisa difícil demais para mim? Será que existe alguma coisa que eu não possa fazer? Será que existe alguma situação que eu não possa reverter? Basta uma palavra, haja luz e houve luz. Basta uma palavra de Deus para mudar totalmente a sua vida. A gente tem que se apegar cada vez mais a Deus. É uma palavra e Ele muda tudo. E Ele fecha a boca dos zombadores. Ele coloca um banquete na frente dos seus inimigos. Salmos 23, né? Vou pegar aqui. Livro de Salmos, que todo mundo conhece, todo mundo lê. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ele pode pegar um mendigo e transformar num príncipe. Para Deus não existe uma situação irreversível e também não existe uma situação difícil. Então nós vemos aqui que eles recebem um direcionamento: lancem a rede do barco direito e vocês encontrarão. Eles obedecem, eles não hesitam. E o que acontece? Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Olha o que acontece quando a gente aceita a vida com Deus, servir a Deus, a obediência, o direcionamento que Deus tem para nós. Essa passagem, esse verso 6, ele fala tanto de um direcionamento quanto de obediência. Primeiro fala, lancem do lado direito. É uma direção de Deus. E eles lançam. Quando fala eles lançam, ela está falando de obediência. As duas coisas. Receber a direção e obedecer. E aí o que acontece? Eles nem conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Eles estavam vivendo agora a plenitude, uma grande abundância. Mateus, vamos pegar aqui uma passagem também, Mateus 19, 26, Novo Testamento. Mateus 19, 26. Quando Jesus fala, né? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Salmos 3:8 também nós encontramos algo que nos dá o mesmo ensinamento. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Então de Deus vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Nós temos que confiar, que buscá-lo incessantemente, de dia e de noite, lendo a palavra, orando, procurando fazer a vontade de Deus, agradecendo por tudo que nós temos de bom. Vejam, a posição do barco, ela permaneceu a mesma. O equipamento de pesca que eles usaram, a rede, foi a mesma. Os homens que estavam no barco eram os mesmos, com a mesma maestria, a mesma habilidade, tudo igual. Eles estavam no mesmo lugar, no mesmo mar da Galileia, eram os mesmos homens, com a mesma rede, tudo igual. Mas o que mudou? A presença de Deus na vida deles. A presença de Deus fez toda a diferença. Eles saíram da escassez total para uma grande abundância. Agora suas redes se encheram. Tudo por causa da palavra de Cristo. Tudo por causa da palavra de Jesus. Pegar aqui João 15:5. João 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o que Jesus diz. Eu sou a videira. Ele é a planta, a árvore, que a raiz está no solo. Vocês são os ramos. Nós somos os ramos. E ele fala, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É o que essa passagem ilustra. Sem eles, os discípulos não conseguiram absolutamente nada. Mas se nós
estivermos enxertados na videira, aí ele fala, este dará muito fruto. Este dará muito fruto. Quem está nele dá muito fruto. E dessa forma nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso nós devemos recorrer incessantemente à palavra de Deus para receber a direção. E o tempo de frustração acabará. O deserto ele não dura para sempre. Ele dura até que a gente esteja pronto para sair, até que a gente se curve à dependência de Deus. Nós não podemos procurar primeiro as bênçãos, mas em primeiro lugar o Deus das bênçãos. E todo o choro e toda a frustração acabará, como está dito no famoso Salmos 34, que inclusive é utilizado até mesmo nos louvores. É muito bonito, né? Salmos 30, deixa eu ver se ele já está aqui. Salmos 49, não. Mas a gente coloca. Aqui são as... Aqui, ó. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Foi o que aconteceu com os discípulos. Ao anoitecer pode vir o choro. A noite inteira eles tentando pescar e nada. Mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã eles ouvem a palavra de Cristo e mal conseguiam carregar a rede de tantos peixes, de tantas bênçãos. Mateus 5,4 também é no mesmo sentido. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, às vezes a noite é de luta sem resultados. Às vezes a noite é de tristeza, noite de derrotas. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Basta confiar em Deus, se apegar a Ele, que o choro é transformado em riso, em alegria, em regozijo. Para quem anda conforme a direção de Deus, sempre chega o tempo de vitória, com resultados além do que poderíamos imaginar. Geralmente é dessa forma que acontece, irmãos. Para quem anda conforme a direção de Deus, é claro que tem um se, né? Se o meu povo se arrepender, largar os maus caminhos, se o meu povo me obedecer, tem um se. Mas para quem anda conforme a direção de Deus, chega o tempo de vitória com resultados muito além do que poderíamos imaginar. Onde está isso? Vamos ver Salmos 37. Salmos 37, versos 3, 4 e 5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Olha isso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Então Deus, Ele pleiteia por nós. Ele pleiteia por aqueles que entregam os seus caminhos a Ele, que fazem a vontade dEle, que se desviam do mal, que guardam os mandamentos. Tudo isso aqui é uma garantia que nós estamos vendo, porque a palavra de Deus ela não faz curva, ela não volta. Confie no Senhor e faça o bem. Ou seja, está falando para a gente fazer o que é reto aos olhos dele. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Aqueles desejos que você tem no coração, aquela sua oração que você faz em secreto, vai ser atendida. E isso com certeza, porque o próprio Deus está dando essa garantia. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito. O problema é que a gente quer fazer segundo os nossos termos. Não, nós temos que fazer segundo os termos de Deus, segundo as suas leis, os seus estatutos, a sua vontade, o seu mandamento. Porque a nossa geração, ela é a geração do acho. Além de ser uma geração fraca, mimizenta, é uma geração, acho que isso aqui não tá certo. Não tem que achar nada. A gente tem que ir na certeza, tem que ir na palavra. A certeza é a palavra de Deus. Achismo tem que ficar de lado. Não é pra falar o que acha. Deixa eu ver. Tá bom o áudio? A live saiu sozinha. Não, acho que tá ok, né? Tô ouvindo aqui a live querendo escutar no volume máximo. Não posso. Deixa eu ver como que tá o volume aqui. Não, acho que tá bom. E o Salmos 37, ele prossegue. Vamos ver os versos 18 e 19, por exemplo. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre.
Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Uma resposta para muitos irmãos que estão comentando nos grupos, para muitos irmãos que estão preocupados com esses tempos de angústia das nações. O que eu vou fazer agora? Eu perdi o emprego, ou eu tô quase perdendo o emprego, eu não sei o que fazer. O Senhor, olha o que está escrito, não sou eu que estou inventando, eu estou lendo a palavra de Deus. Salmos 37, 18 e 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, ou seja, que tempo que nós estamos vivendo agora? É justamente isso, né? Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Olha a bênção para quem anda nos caminhos do Senhor. Em dias de fome desfrutarão fartura. O mundo ele pode estar caído, a sua mesa vai estar cheia, se você entregar toda a sua vida para Deus. Mas tem outro lado. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Então nós temos que andar no caminho dos íntegros, no caminho das ovelhas e não no caminho dos bodes. Nós temos que nos fazer de vasos de honra e não de vasos de ira. Nós temos que estar contados entre o trigo. Nós não podemos ser contados entre o joio. Nós não podemos ser contados entre o joio. Quando Jesus voltar, nós temos que fazer de tudo. O apóstolo Pedro fala, vocês têm que ser encontrados irrepreensíveis. Jesus fala na parábola do servo vigilante, que quando o Senhor voltar, o servo tem que ser encontrado irrepreensível, para que não se ache nenhum defeito nele, de modo que nós sejamos considerados íntegros e possamos estar ao lado direito de Jesus. Mas enquanto ele não volta, Deus cuida de nós se nós andarmos em obediência. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de fartura. Eis a promessa. Então nós vimos que Pedro experimentou uma noite de derrotas. Voltando para o capítulo objeto de estudo. Pedro, ele experimentou sim uma noite de derrotas, mas experimentou uma manhã de vitórias. Deus, ele é especialista em pegar aqueles que não são e fazer ser. Alguns exemplos. José do Egito, filho de Jacó. José foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo lá para o Egito. E depois, para piorar, ele foi preso. Então, ele estava na pior circunstância possível e imaginável. Ele já era escravo. E aí ele recebeu uma falsa acusação lá da esposa do senhor dele. Esqueci o nome agora, daquele egípcio. Ele recebeu uma falsa acusação da esposa dele e foi preso. Só que mesmo na prisão, Deus colocou no coração do carcereiro de ser propício a ele. Então na prisão ele acabou até chefiando lá os demais detentos. Depois ele conseguiu ser libertado e se tornou governador de todo o Egito, ficando tão somente abaixo do próprio faraó. Então, Deus, ele é especialista em pegar aqueles que não são e fazer ser. Outro exemplo, Davi. Davi era o filho rejeitado. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi, vocês lembram? Na verdade, ele foi ungir um dos filhos de Jessé. Isso, o Gomes lembrou, Potifar. José, ele era escravo de Potifar e depois ele foi preso em razão de uma falsa acusação da esposa de Potifar. Mas ele foi exaltado por Deus, tanto que ele se tornou governador de todo o Egito. E a família dele se curvou sobre ele quando veio a fome. Todos os irmãos. E agora a gente estava falando de Davi. Davi, quando o profeta Samuel foi enviado para a casa de Jessé para ungir o rei, Samuel ele já queria ungir lá o filho mais velho. Ele achou que o filho mais velho tinha todo o porte de rei, era alto, bonito, forte. E Deus falou, não é esse. E aí chamaram o segundo mais velho, também não era, e foram chamando os outros filhos até que acabou, não tinha mais quem chamar. Aí Samuel falou para Jessé, mas não é nenhum desses, Deus está me mostrando que não é nenhum desses, não tem mais ninguém. Ah, tem o caçula lá que está cuidando das ovelhas. Então Davi ele era o mais rejeitado, o mais desprezado, era desconsiderado pela família.
Existe até uma suspeita de que ele fosse um filho bastardo, né? Em pecado, minha mãe me concebeu e ele era ruivo. Existe até uma possível interpretação de que ele fosse um filho bastardo. Mas o que aconteceu? Ele se tornou o rei de todo Israel, da tribo do norte e da tribo do sul, Israel e Judá. Então Deus ele muda histórias, ele muda a vida. O que tinha em especial em José? Temor a Deus, obediência. Quando a mulher de Potifar tentou ele, não tinha ninguém vendo. Só que ele falou, não posso cometer tamanho pecado contra o meu Deus. Ele sabia que Deus estava vendo. Ele não precisava que tivessem homens reprovando. Davi também. Davi tinha um forte relacionamento para com Deus. Davi tinha um relacionamento que os irmãos não tinham. Então é isso que importa para Deus. E tem um grande exemplo também de Mefibosete, 2 Samuel 9. Acho que dá tempo da gente falar rapidamente sobre a história de Mefibosete, neto do rei Saul, filho de Jonatas, 2 Samuel capítulo 9. Se eu não me engano, no capítulo 4 é descrito que quando eles estavam enfrentando uma guerra contra os filisteus, a babá de Mefibosete saiu correndo com ele para fugir lá da guerra, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Acho que isso está no capítulo 4. E ela acabou derrubando ele no chão e ele quebrou os 2 pés e acabou ficando aleijado por conta disso, com 5 anos de idade. E Mefibosete, ele acabou sendo levado para uma cidade chamada Lodebar, que era um lugar horrível, onde só viviam mendigos, onde só viviam indigentes, leprosos. Mas ele era filho de Jonatas, e Jonatas era amigo de Davi, tinha uma aliança com Davi, e neto do rei Saul. Saul era inimigo. Então ele foi levado pela babá para essa cidade chamada Lodebar, que significa sem pasto, ou sem nada, né? Lodebar é a mesma coisa que é sem pasto, sem nada, sem vida. Aquela imagem da caatinga, aquela aridez total, só havia sequidão e miséria. Todos os habitantes eram mendigos ou doentes. E o que aconteceu com ele? A gente vê aqui, certa ocasião, eu vou ler porque é curtinho o versículo, são 13 versículos ainda. Apenas, quer dizer, certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então Davi estava perguntando para um servo se ele podia demonstrar lealdade com alguém da família de Saul. Não por causa de Saul, porque Saul tentou matar ele algumas vezes, né? Mas em razão da lealdade dele com Jonatas, filho de Saul, porque Jonatas ajudou ele. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, lugar terrível. Tem até um profeta, se eu não me engano, é o profeta Oséias, que fala: vocês se acham conquistadores de Lodebar, querendo dizer, vocês se acham conquistadores de coisa nenhuma, né? Então ele está lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Imagina, ele deve ter pensado: bom, agora ele me achou aqui, eu tô tão desgraçado, eu tô tão arruinado que, no mínimo, ele vai querer me matar, né? Porque não acontecia nada de bom pra ele. Ele ficou aleijado com 5 anos. Toda a família dele foi morta. A maioria foi morto enforcado ou na guerra. Não tinha sobrado quase ninguém da família de Saul. Então a família havia sido morta, ele estava aleijado desde os 5 anos e morava no pior lugar possível e imaginável. Então quando Davi mandou buscar ele falou: pronto, agora ele me achou e vai me matar. Ele deve ter pensado isso. Tanto que no verso 7 Davi fala: não tenha medo, disse Davi. O que confirma essa narrativa, né? De que ele só estava esperando coisa ruim. Mas não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai.
Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então Mefibosete não entendia o que estava acontecendo, porque ele se considerava menos que nada. Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? E cão, nos tempos do Antigo Testamento, tinha uma conotação muito ruim. Nessa época não existiam pets, eles não eram bem vistos. Os cachorros era tudo arruaceiro, e eles se consideravam um cão morto. Ou seja, algo assim deplorável. Quem sou eu para que você se preocupe com um leproso, com um cão morto como eu, com um aleijado, com nada? E olha que interessante, Mefibosete, ele é a figura do pecador que encontra graça e misericórdia da parte do rei. Essa narrativa, para quem ainda não percebeu, ela é uma narrativa paralela com o Evangelho. Se vocês não perceberam, todos nós, somos Mefibosete, porque todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. É o que é falado em Salmos 14, 53, em Romanos, o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, Romanos 3. Então nós somos Mefibosete e o rei aqui, Davi, representa Deus. Então isso aqui é um paralelo com o Evangelho. Mefibosete é a figura do pecador que encontra graça, um favor imerecido, ele encontra misericórdia da parte do rei, que ilustra Deus. Ele não tinha poder ou recursos próprios para sair do seu estado de desgraça, do seu estado de ruína. Como nós pecadores, sozinhos a gente não consegue sair deste estado. O Espírito de Deus tem que fazer uma obra sobre nós, o novo nascimento. Então ele não tinha a menor condição, nem andar ele andava direito, não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha servos. Ele não tinha como sair do estado de desgraça, ruína, de cão morto. E de repente, o que acontece com ele? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então, de repente, Mefibosete, de mendigo aleijado, ele tinha, assim, vários servos, 15 filhos e 20 servos, 35, 40 servos, de repente, 35, né, na realidade. De um mendigo, ele passa a ser uma pessoa que comeria para sempre à mesa do rei, isso representa a salvação, e ele ia ser servido pelos 15 filhos e pelos 20 servos de Ziba, que iriam cultivar as terras para ele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Então ele passa a ser servido. Ele passa a ser servido por vários servos, por 35 servos, que trariam colheitas e provisões na casa dele. E ainda assim ele comeria a mesa do rei para sempre. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Isso aqui representa a nossa adoção por intermédio de Cristo Jesus como filhos de Deus. Está falando de nós, tá? Nós somos Mefibosete. Assim Mefibosete, ou nós pecadores, passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Em Apocalipse Deus fala, né? Ao que vencer será chamado de meu filho. Deixa eu ver se eu consigo achar essa passagem. Eu não lembro se é no 21 ou no 22. Deixa eu ver. Tentar achar aqui. Deve ser no capítulo 21. Só um instante, vamos lá. Aqui, ó. Olha o paralelo. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, representando Deus, como se fosse um dos seus filhos, como se fosse adotado. Ele foi adotado por Davi, da mesma forma como nós somos adotados por Deus pelos méritos de Cristo. Cristo sendo nosso irmão mais velho, porque nós não nascemos como filhos de Deus.
Nós nascemos como filhos da ira, nós somos Mefibosete, nascemos como filhos da ira. Mas, na medida que nós nos tornamos irmãos de Cristo, Deus ele pode nos adotar como filhos. Mas para isso nós temos que andar como Jesus andou. Vocês estão vendo a clareza desse paralelo? Continuando aqui, Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Olha, todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Ele virou um príncipe, de cão morto, de mendigo aleijado, ou seja, pecador, né, morto nos seus pecados, nós. Ele se torna um príncipe, ou seja, é o paralelo de filho de Deus. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Isso aqui representa a salvação eterna. Passou a comer sempre à mesa do rei e a salvação por toda a eternidade. Isso ilustra claramente a mudança que Deus pode fazer nas nossas vidas, que é o tema que nós estamos falando, né? Tema da live, uma direção de Deus para você, o que realmente falta na sua vida. Que nós estamos estudando o capítulo 21 de João, quando eles obedecem à ordem de Jesus, eles lançam a rede do lado direito, eles obedecem, e aí eles não conseguiam recolher, tal era a quantidade de peixes. No verso 7, dando sequência ao capítulo 21, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Só aqui eles reconhecem. Ele já tinha aparecido desde o verso 1. Só aqui no verso 7 eles reconhecem. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Aqui é uma cena bonita, porque eles correm desesperadamente na direção do Senhor. Então, o milagre... Esse milagre dos peixes, né, dessa pesca maravilhosa, despertou rapidamente a percepção de João de que o estranho deveria ser Jesus. Aí ele diz, é o Senhor. E a mente de Pedro, ela deve ter rapidamente retrocedido a Lucas 5:1, do 5:1 ao 11, quando Jesus chama eles pela primeira vez para segui-los. Então vamos voltar para o começo do Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Então Jesus estava começando o ministério, estava formando ainda os discípulos. No verso 2, viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca." Olha aqui a direção de Jesus nas nossas vidas. A direção de Deus, sendo Deus o portador... Não, sendo Jesus o portador da palavra de Deus. Olha aqui a direção de Deus. Logo no começo também do Evangelho, lancem as redes para a pesca. E aqui teve o questionamento que não teve no capítulo 21. Lembra que eu falei uma meia hora atrás que eles podiam ter questionado? Como assim lança para a direita? Se a gente tá a noite inteira lançando para a esquerda, para a direita e não pegamos nada, agora já tá amanhecendo. Vocês lembram, né? Olha no verso 5, isso aconteceu. Lá atrás isso aconteceu. Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada." Então ele faz um questionamento aqui, mas mesmo assim ele obedece. "Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes." A palavra de Deus, ela muda qualquer circunstância, qualquer situação. Deus fala e acontece. Deus fala e acontece. Não importa a lógica humana, não importa o esforço humano, não importa as circunstâncias. Nós vimos as circunstâncias de Mefibosete. Ele não tinha como sair de lá. Nem andar ele andava direito. Isso não impediu que ele se sentasse à mesa do rei e que ele fosse servido por 35 servos e que herdasse muitas e muitas terras. E aqui, olha, no começo do Evangelho é interessante. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Que interessante, porque eu não sei se vocês perceberam, tá? Eu não sei se vocês perceberam que no começo aqui do Evangelho, eles pegaram uma quantidade de peixes e as redes começaram a rasgar-se. Mas, no final,
eles pegaram também uma grande quantidade e não rasgava a rede. A gente já vai ver isso aqui, olha. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Então aqui também tem um paralelo, mas no começo do evangelho, a rede se rompendo, e no final, a rede totalmente lotada, mas não se rompendo. E nada é por acaso na Bíblia. Esse livro é sobrenatural, nada é por acaso, a gente já vai entender. Então, o que é interessante também a gente perceber? Que a ansiedade de Pedro em ver Jesus pessoalmente, quando eles reconhecem o Senhor, ele coloca rapidamente a capa e pula na água, ele pula, né, no mar, ele lançou-se ao mar. Isso dá a entender que ele não tinha consciência de estar fora da vontade de Deus em ter ido pescar peixes ao invés de almas. Lembra que a gente falou no começo? Que eles começaram a voltar para aquela rotina de sempre, como se nada tivesse acontecido, como se todo aquele ministério do Mestre Jesus tivesse dado errado, e simplesmente começaram uns voltar para Emaús, outro para Galileia, outros vão pescar. Então ele não tinha a consciência de que ele estava fora da vontade de Deus. Eles deveriam estar indo pescar almas, eles deveriam estar continuando o ministério. Mas agora, eles estavam sendo restaurados, eles estavam sendo redirecionados, eles estavam sendo reavivados pela palavra de Deus, pela direção. Seguindo no versículo, os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Estavam, aqui é de propósito, para falar que eles estavam muito próximos de Jesus e não percebiam. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Outra passagem extremamente interessante, irmãos. Jesus, além de estar esperando por eles, além de já ter se manifestado, Jesus já tinha o que comer. Jesus já estava com uma fogueira com peixe sobre as brasas e também pão. Lembra no verso 5 que Jesus pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Mesmo que eles não pegassem nada, Jesus já tinha preparado uma fogueira com peixes e pão. Ou seja, eles não tinham com o que se preocupar, bastava confiar. Aí no verso 10, disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E no versículo 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 peixes grandes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Esse número de peixes indica a grandeza da pesca, o tamanho da bênção. E o simbolismo sobre a rede que não rasga, o que isso significa? Isso significa que aqueles que são evangelizados na verdade não se perderão, mas serão preservados até alcançarem a praia celestial. Então aqui eles já estavam adquirindo aquela fé para não mais se desviarem. Aqui eles já estavam adquirindo aquela fé que não rasgava, ao contrário do começo, em que as redes começaram a rasgar-se. Aqui, a rede não se rompeu. A fé deles estava sendo forjada. Eles estavam recebendo a verdade. Jesus é a verdade, é a vida. E a gente vê que eles passaram a ter uma fé grande. E Jesus, inclusive, ele prometeu que os discípulos fariam coisas ainda maiores do que ele. João 14:12, essa passagem é emblemática. Evangelho de João 14, verso 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para meu Pai. E realmente, aquele que crê em mim e quem crê nele, imita ele. Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Isso é crer, é você imitar. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E no livro de Atos, nós vemos eles fazendo coisas impressionantes. Ressurreição, nós vemos a sombra curando, né? A sombra de Pedro. Pegar aqui Atos 5:12. Atos 5, do 12 ao 16. É uma leitura rápida, muito interessante. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito.
Então aqui eles já estavam atuando cheios do poder do Espírito Santo. Aqui eles já estavam atuando como heróis da fé, como verdadeiros evangelistas, operando muitos sinais e maravilhas, como está escrito aqui no verso 12. Pescadores de alma, que eles realmente tinham se tornado pescadores de alma. No dia de Pentecostes, em Atos 2, houve a conversão de 3.000 pessoas de uma vez. Depois, em Atos 4, se eu não me engano, a conversão de mais 5.000 pessoas. Então aqui eles já estavam atuando, ao contrário, né? Nós vimos eles primeiro fracos na fé, achando que tudo tinha dado errado, e aqui eles já haviam sido revestidos do poder do alto. Nós temos que atuar como os apóstolos. Nós temos que levar a palavra, sermos ousados. Nós temos que também ter uma atuação na obra. Buscar dons para a edificação dos homens, buscar dom de profecia. Os dons eles estão aí disponíveis na nova aliança. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Olha que incrível! A sombra de Pedro, tamanho o poder do Espírito de Deus que estava sobre eles, a sombra dos apóstolos curavam os doentes que eram colocados em camas e macas nas ruas, nas calçadas. Então o que essa lição nos ensina? Aqui no verso 11, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois tem a restauração de Pedro, que Jesus pergunta para ele 3 vezes, né? Você me ama? Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E aí ele pergunta pela 3ª vez. Pedro fica magoado por ter perguntado pela 3ª vez. E ele confirma que ama. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. A gente entende que é pelo fato de Pedro ter negado ele 3 vezes. E aqui Pedro está sendo restaurado e está confirmando 3 vezes que o ama. Então está sendo restaurado. E o evangelho termina, o capítulo 21, né? O final do Evangelho de João termina com Jesus falando sobre o ministério de Pedro, de João, que Pedro morreria idoso e até dá a entender que ele morreria realmente crucificado. Muito interessante. Deixa eu ver se eu acho essa parte para vocês. Aqui, Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. A morte de cruz, né? Estenderá as mãos. Estenderá as mãos é a morte de cruz, a morte de Pedro, com o qual ele iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. E essa é a lição de hoje. A lição de hoje é nós seguirmos o direcionamento que Deus tem para nós, para que nós nos aproximemos cada vez mais do Eterno, para que o Espírito dele opere sobre nós, para que o Espírito dele atue cada vez mais, nos preencha cada vez mais. Temos que pedir para que Deus dobre a porção do Espírito dele que habita em nós. E tudo nos irá bem. Vocês viram que da escassez, de uma noite de frustração, de uma noite de insucessos, de repente eles pegaram tantos peixes que mal podiam puxar a rede e ela não se rompeu. Então nós temos que buscar a Deus, buscar a direção de Deus, obedecendo à vontade dele, andando como Jesus andou, nos afastando das corrupções e das contaminações deste mundo caído, e tudo nos irá bem, como está em Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me
e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então essa é a mensagem. O Michael está perguntando, mesmo quem não é batizado ainda, mesmo quem não é batizado tem que guardar os mandamentos, fazer a vontade de Deus, andar em obediência, em santidade. A santidade, ela dura a vida toda, né? É uma luta todos os dias contra a carne. Paulo fala em Gálatas 5 sobre o conflito entre o Espírito de Deus que habita em nós e a nossa carne. E Paulo fala, né? Nós temos que todo dia vencer essa luta. Creio que a mensagem ela foi passada, graças a Deus. Agradecemos ao eterno Deus. A live, ninguém derrubou a live, Deus nos confirmou aqui, permitiu esta nossa reunião virtual, esta nossa comunhão com os irmãos. Fiquem todos na paz e na proteção do Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que é nosso Mestre, Rei e Salvador. Amém.